Bom dia a todos e a todas, meu nome é Arthur Dias e a gente está começando agora mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Hoje a gente vai fazer um debate que está, vamos dizer assim, na crista da onda, no debate de todos os servidores públicos do Brasil, em várias esferas, né? Que são os aspectos jurídicos da reforma administrativa. A gente trouxe convidados muito especiais para fazer esse debate junto com a gente. E antes de apresentar os convidados, eu queria dar apenas um informe aqui do sindicato que ainda existem pessoas caindo no golpe do processo jurídico pelo WhatsApp. Os criminosos se passam por entidades que tratam de assuntos jurídicos e pedem dinheiro para a liberação de algum processo. E, infelizmente, eles conseguem números de processos e informações verídicas. É importante ressaltar que nós, do ADUF Sindicato, não solicitamos pagamento de débitos oficiais por mensagem ou ligação. Todos os débitos voltados de fato para o sindicato são endereçados para as contas oficiais do ADUFG Sindicato, jamais para contas de terceiro. Deixar claro também que, em caso de dúvidas, nós temos nossa assessoria jurídica aqui. Os números oficiais da nossa assessoria jurídica são 62-3202-1280, 62999864551 e 62996924298. Vamos ficar muito atentos porque, infelizmente, estamos sofrendo uma nova onda de golpes e são golpes sofisticados. Inclusive, nós já fizemos um podcast aqui falando sobre esses golpes jurídicos, vale a pena conferir. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Vamos apresentar os nossos convidados que vieram aqui para fazer esse debate com a gente. Começar com Francis Campos Bordas, ele que é advogado de entidades sindicais e servidores públicos, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Conselho Nacional de Advogados e Servidores Públicos, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul e membro da Associação Americana de Juristas, Rama Brasil. Bom dia, Francis, tudo bem? Muito bom dia, Arthur. Bom dia aos demais colegas. É um prazer voltar à ADUFG. Já estive aqui, fiquei surpreso. São duas ADUFGs. Quando eu vim, era um prédio, agora são dois. Parabéns, uma satisfação. A outra convidada é Josilma Saraiva, ela que é advogada de servidores públicos, entidades associativas e sindicais, especialista em direito administrativo e membro do Conselho Nacional de Advogados de Servidores Públicos. Bom dia, Josilma, tudo bem? Bom dia, Arthur, bom dia a todos colegas que estão aqui conosco, bom dia aos filiados da ADUFG. É um prazer e agradecida pelo convite do Dr. Elias e de vocês aqui do sindicato. É uma honra poder estar aqui com vocês e compartilhar essas nossas impressões acerca do que está acontecendo e do que está por vir sempre para os servidores públicos nas três esferas, né? Isso é muito importante que nós consigamos debater sempre e dialogar com as categorias. Muito bem. Por último, mas não menos importante, Elias Menta Macedo, ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Prática Trabalhista e Previdenciária pela UCAM, mestre e doutorando em Direitos Humanos pela UFG e assessor jurídico do ADUFG Sindicato. Bom dia, Elias, tudo bem? Bom dia, Arthur, muito obrigado pelo convite, sempre uma alegria estar na nossa casa, poder trazer os temas, né, que sempre são recorrentes e tanto preocupam os servidores. Uma alegria estar aqui com o amigo Francis, a amiga Josilma, que se dispuseram a fazer parte desse programa. E só uma pequena correção, que o coletivo que nós fazemos parte, que é o CNASP, ele é o Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos. Ainda não é um conselho, tomara que seja em algum momento. É um vacilo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo convite. Espero poder colaborar com boas perguntas para essa seleta dupla que está aqui hoje. Bom, gente, vamos começar a nossa conversa. Nós estamos aqui, isso está no centro do debate de entidades sindicais do serviço público, de modo geral, que é a PEC 32, que trata da reforma administrativa. Só que eu queria ir um pouquinho antes disso, porque em novembro do ano passado o STF decidiu que o regime jurídico único não é mais obrigatório
para a contratação dos servidores públicos. Eu acho que essa decisão do STF ela dialoga muito com o que estão querendo falar da reforma administrativa. Então, acho que a gente podia começar falando sobre isso. Em linhas gerais, o que trata essa decisão do STF? Ela revoga a Lei 8.112 de 1990, os estatutos estaduais. Como é que vão ser, como é que vocês veem que serão as admissões no serviço público após essa decisão do STF? Pode começar, doutor Francis. Posso começar? Por favor, que esteja acompanhando esse julgamento. Essa decisão do te referes, Arthur, apesar dela ser recente, de novembro, ela volta no tempo 17 anos. Porque o que o Supremo disse, agora em novembro, foi o que foi feito em 98, na reforma administrativa do governo FHC, vale. O que foi feito em 98? Em 98 nós tivemos uma emenda constitucional que propunha o fim da unicidade do RJU. Ou seja, não é só RJU. Então, a Constituição de 88, ela criou o regime jurídico único. Ou seja, ela criou uma única forma de contratação do serviço público. E isso tem uma finalidade, né? Tinha, melhor dizendo. A finalidade naquela época era alterar o modelo que nós tínhamos. Sim. Então, em 88, houve uma guinada para o modelo de regime estatutário, ou seja, deixa de existir CLT junto com o estatuto, tudo meio misturado. Concurso naquela época, antes de 88, era só para cargo. Então, os seletistas, que até hoje convivem conosco, os antigos seletistas que foram em 1990 para o regime jurídico único, muitos entraram sem concurso na administração. Então, a Constituição de 88 ela tinha esse propósito, né, de unificar o regime, né, criar uma gestão mais dinâmica, porque tu imaginas como devia ser difícil administrar um serviço público com pessoas fazendo a mesma coisa, um era CLT, o outro era estatutário, um tinha um salário, o outro era outro, um tinha fundo de garantia, o outro não tinha, um era do INSS, o outro não era. Muitos exercendo a mesma função. Exercendo a mesma função. Então, o RJU, o U é o importante, é único. Sim. E depois, né, a Josilma depois vai complementar, que a vantagem de nós sermos mais experientes é que nós vivemos isso. Né? O Supremo declarou o quê? Que em 98, a reforma, naquela época, ela tirou a exclusividade do RJU. Bom, ao tirar a exclusividade do RJU, ela volta ao modelo anterior pré-88. Ou seja, a administração não está proibida de ter um regime jurídico estatutário. Ela está liberada do U. Ela está liberada do único. Mas ela pode manter um regime estatutário. Mas ela pode contratar terceirizado. Ela pode contratar seletista. Então, nós voltamos a 1998. E isso, até depois eu queria ouvir a opinião do Josilma a respeito, nos dá a impressão de que a Constituição de 88, ela nasceu para dar errado. Ela viveu, nesse aspecto estatutário, ela vigorou, teoricamente, por 10 anos. 10 anos. Porque nós estamos voltando a 98. Claro que nós não vamos voltar, e o Elias depois pode complementar isso, porque o Supremo não mandou desfazer tudo. Isso é importante tranquilizar o povo. Quem foi para a RJU vai continuar pré-estatutário, vai continuar no regime previdenciário. O problema é doravante. Como dizia aquele personagem como é que era o Dorico Paraguaçu, o para frente-mente é que nos preocupa muito. O para trás-mente está, digamos, consolidado, o que não quer dizer que não teremos problema. Então, Josilma nos dá um relato assim desse passado também. É muito interessante porque assim ontem eu acompanhei um pouco a discussão que estava ocorrendo lá no Congresso acerca pela Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos, e lá foi muito colocado
essa situação, sabe, França? Assim, foi abordado, melhor dizendo, por vários expositores que lá passaram, inclusive os parlamentares. É importante, e eu achei, e me chamou a atenção um aspecto, França, que não houve tempo de nós conversarmos sobre isso, que eu vou colocar aqui, que é o aspecto de nós retomarmos a defesa da Constituição Federal de 88. Né? Não só nesse prisma que tu colocaste, de que ela só vigorou para as questões do serviço público, né? E que sempre foi atacado desde o início, mas por um outro aspecto que alguém colocava ontem e que me chamou a atenção, que é a questão da democratização e o parâmetro de Estado que se quer para a sociedade brasileira. Isso eu acho que é um aspecto que nós podemos nos apropriar, tanto nós que somos assessores de servidores públicos, né, jurídicos de servidores públicos e, consequentemente, atuamos com eles, atuamos nessas questões vamos dizer, parlamentares, na medida em que nós assim, os auxiliamos na questão da elaboração de proposituras legislativas, no auxílio das participações e sugestões dentro do parlamento. É importante que nós tenhamos essa consciência de novo de que ali se desenhava um modelo de Estado, e um modelo de Estado democrático, em que as relações entre o Estado brasileiro, o patrão, entre aspas, que é a União, que é o Estado e que é o município, ele teria diretrizes muito claras e transparentes de como que iria atuar com o gerenciamento e com os aspectos do trato público, com a contratação, e aí o concurso público, a importância, porque nós tínhamos pilares, temos ainda pilares que regem a administração pública na Constituição Federal e que, óbvio, foram mitigadas na legislação subsequente e regulamentadora da Constituição no tange à administração pública. E nas 3 esferas. E é muito importante, sabe, Arthur, Elias e Dr. Francis, que eu tive o privilégio, apesar de antiga, mas muito jovem à época, de participar, eu trabalhava ali na Câmara, de toda do esforço das entidades de servidores públicos e alguns parlamentares, entre os quais eu cito a ex-deputada Maria Laura, pelo Distrito Federal, que realmente foi uma incansável e, inclusive, se elegeu para isso, para ter, dentro da medida do possível, um regime jurídico único. E essa unicidade era muito clara para todos os servidores nas 3 esferas. A necessidade, por conta do que eu tenho aqui, um esqueleto, vamos dizer assim, um paradigma, que é a Constituição Federal, do modelo de Estado que se precisa, republicano, né? Que eu penso que hoje nós precisamos resgatar alguns conceitos que às vezes nós nos esquecemos, né? Ou como diriam os colegas latino-americanos, nos olvidamos, assim, que são conceitos que vão se diluindo, sabe, Arthur, no nosso cotidiano, e que talvez seja interessante um momento muito propício de nós resgatarmos essa questão de nós termos uma Constituição republicana em que nós temos paradigmas e vamos dizer assim, tracejado um modelo de Estado republicano, democrático e transparente. E a transparência no setor público se dá entre também alguns pilares, quais sejam, assim, na minha parca ignorância, o concurso público, que é inegociável. A estabilidade dos servidores públicos é inegociável. As entidades de servidores públicos, e me permito aqui estar numa casa de docentes, de formuladores do pensamento, de educadores, em que nós, tenho a pretensão de trazer aqui palavras tão fortes, né, no sentido de dizer que, na minha parca concepção, inegociáveis.
A estabilidade do servidor público é a garantia que a sociedade tem de que o Estado brasileiro vai continuar sendo transparente e democrático, e cresce no sentido de prestar um serviço à sociedade de qualidade e de confiabilidade. Então é importante que nós tenhamos claro entre nós que o sistema democrático, a democracia necessita de um serviço público transparente, estável, em que os servidores possam trabalhar de forma, e aí tem com toda a clareza, a eficiência do Estado, não o que está se propondo hoje novamente no Congresso brasileiro, e nem tampouco acredito que o Supremo vá permitir que se tenha um mau uso da sua decisão, que entendo que pode ter sido prolatada, essa decisão prolatada em cima do que tinha ali naquele processo, naquela DIN, né? Muito voltada no que se tinha ali, tanto que a AGU já ingressou com embargos de declaração para tentar modular, e as entidades sindicais têm feito muitas gestões. Nessa última reunião do Coletivo Nacional de Servidores, que foi semana passada, ficou muito claro, de advogados e advogadas de servidores públicos das 3 esferas, ficou muito claro para nós, enquanto assessores, enquanto auxiliares das entidades sindicais, da nossa necessidade de estarmos presentes no Supremo também, dialogando sobre essa modulação. Eu tenho a impressão que a gente tem isso que você falou sobre o modelo de Estado é um negócio interessante, porque parece que o papel do Estado e na sociedade ele vai mudando de acordo com o vento da política também. Então você fez aquele esforço grande na Constituição para fazer uma Constituição cidadã, democrática, e que estabeleceu um papel de Estado, e aí logo depois nós tivemos, vamos dizer assim, o fim da história e uma visão moderna de Estado assim, que queria botar o Estado mínimo, com mínimas atribuições, e a impressão que eu tenho é que talvez no início dos anos 2000 alguma coisa mudou, mas esse conceito de Estado como o Estado mínimo, como ele é responsável por cada vez menos, ele atuando cada vez menos dentro da sociedade, tem relação com essa mudança no paradigma da contratação do serviço público. Vocês acham que tem alguma relação? Sim. Impreterivelmente, acho que sim. Sim, eu acredito que se nós analisarmos, né, o que foi decidido, mas eu acho que a questão de fundo ela precede, inclusive, as decisões, né? Eu acho que a grande questão de fundo é qual é o modelo constitucional que o nosso povo quer. Esse é o padrão de raciocínio que vai nos levar a acreditar que faz sentido ter servidor público ou não. E a Constituição ela tem esse dado escrito, né? Então, quando alguém faz um projeto de qualquer esfera que seja, né, pode ser até de uma construção, sempre tudo está pautado em cima de algumas ideias. Então, você tem um alicerce, dali você sobe as coisas e vai colocando. E desde que a Constituição ela vem a ser promulgada, ela passa por um desnaturamento, né? Ela vai desidratando do ponto de vista de questões sociais, de garantia, num movimento que se chama de moderno, mas que de moderno não tem nada, né? E essa parte fazem muito bem, o discurso é muito bom. Me lembro quando diziam, escola sem partido. Poxa, se tu falar com qualquer pai, nenhum pai quer uma escola com partido, isso é óbvio. Então, a fala, ela entra muito bem, pensam muito bem antes de colocar o carro na rua, porque esse discurso é ultrapassado. Se modernamente, né, o que se espera é que a iniciativa privada tomasse conta, quantos hospitais privados abriram as portas para todo mundo na pandemia? Então, o modelo nosso, ele parte de um pressuposto que é robusto, né? Nós fizemos compromissos constitucionais, evidentemente, muito fortes. Sistema único universal, educação. E como é que você executa segurança pública? Como é que você executa isso sem ter servidores públicos? E tendo-os, nós temos que pensar qual que é o modelo. Porque por mais que nós aqui estamos discutindo o RJU, desde 88 para cá, o que já mudou
sem essa decisão do Supremo, sem reforma administrativa, por meio de criação de OS, cargos comissionados, todo tipo de criação de formas de contratação possíveis e imagináveis, isso já vinha acontecendo. Então, na saúde mesmo, quantas são as OS operando nos grandes hospitais e recebendo muito recurso com isso, pagando mal o trabalhador e, de repente, encerra, deixa a folha sem pagar, e o Supremo ainda vem e dá uma decisão dizendo da questão da responsabilização subsidiária, mas que não é o tema. Então, só para fechar esse gancho, o modelo que me parece se apresentar é um modelo de política de governo. Então, aquele que for o dono do poder da ocasião, e isso a sopro dos ventos naturalmente vai mudando, ele coloca seu pessoal. Só que isso carrega um problema que é fundamental, e eu acho que o exemplo mais emblemático é o daquele garoto lá em Brasília que, ao receber uma comitiva presidencial, apreendeu as joias. Chegou um general, não lembro se era general, coronel, alguém de alta patente militar, e disse: essas joias são do presidente, não sei o que e tal. E ele disse: não muda nada. Não interessa. Aqui eu estou fazendo meu serviço. Eu sou estável e eu sirvo ao Estado. E pronto. Se aquele servidor fosse um comissionado, não tenha dúvida que bastaria 2 ligações. Então, se nós aceitarmos que essa proposta de eficiência, ou nome bonito da vez, passar, a garantia desse Estado Constitucional de 88, ela não tem o mínimo padrão de possibilidade de resistência. Se me permite, Elias, existe uma mudança do Estado em curso que não é de agora. Sim. Não? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que nós tivemos uma profunda reforma trabalhista de precarização. Nós tivemos a PEC Plano Brasil durante a pandemia, que foi um endividamento gigantesco, não? Com garantias ao mercado financeiro e ao sistema da dívida. A gente também tem que sempre plantar uma coisa que é fundamental. Não? Quem quer se adonar do orçamento e para quê? O orçamento público está sendo dominado. E é onde tem teto, né, França? Exatamente. Aí nós tivemos já em 95 a PEC dos gastos. Vocês lembram? Então, o gasto com o funcionamento da máquina vai até aqui. Daqui não pode passar. Não existe teto para gasto com juro da dívida. Ou seja, pagamento de juros para o sistema financeiro, as medidas todas foram ao contrário. Tu limita o gasto para o povo e tu libera o gasto para o mercado financeiro pagar juro para quem compra tesouro, título do tesouro. Ou seja, é uma apropriação que está dentro desse modelo moderno, não diria, né? Da hora, né? Para ser agora assim moderno. Né? Então, o modelo da hora é esse, ou seja, é o modelo de apropriação do Estado para uma fatia da sociedade, uma fatia pequena da sociedade. Então, nós tivemos a reforma administrativa já de 98, porque essa discussão de hoje, é a mesma. Ela veio no seio de uma reforma administrativa, né, de 1998. Né, e o Supremo ressuscitou esse ponto. Mas por que ressuscitou justo agora? Né? Por que ressuscitou depois de criar a Previdência Complementar, ou seja, acabou a integralidade de aposentadoria, acabou... Tudo isso já vem acontecendo. Não tem sobreteto. Não tem sobreteto, então... E que nós temos a lei de responsabilidade fiscal, com licença, a lei de responsabilidade fiscal, em nenhum momento a contratação de serviços públicos, de servidores públicos em especial, atingiu o teto. E sempre abaixo, sempre abaixo. Em 2024, o dado dela é o menor índice nos últimos 20 anos, desde que ela foi feita, acho que 18 desde que ela anos. foi promulgada, exatamente. Então, assim, isso que o doutor Francis coloca, Arthur, é muito importante, porque já é um discurso que vem sendo criado desde a última reforma da Constituição. E acho que elas são, se me permite, doutor Francis, assim, claro. Como se fossem módulos, assim, aquele Lego, como se fossem aqueles bloquinhos, né? E tentativas, cada vez que você vem para desmontar esses modelos blocados, ou que eu trago novos modelos blocados, eu ressuscito e trato sempre de uma questão liberal, que é o que nós não colocamos aqui, nenhum dos três, agora eu me permito colocar, que é nós quatro, em realidade, que é, em realidade, uma concepção já superada
de liberalismo financeiro e capital, e que a necessidade dos serviços públicos cada vez se mostram maiores a nível mundial, e há sempre um resquício, uma tentativa anacrônica, atrasada, entendeu? De uma fatia da sociedade que quer manter, sabe Deus, que status quo, né? Porque não tem status quo sem serviço público, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação mínima. Eu tenho um problema hoje de contratação de mão de obra, porque eu não tenho técnicos no mercado. Porque eu não tenho educação suficiente, pessoas, cidadãos e cidadãs, suficientemente educadas, inclusive para ser mão de obra. No nível e padrão de que nós temos hoje já na sociedade de desenvolvimento do mercado de trabalho. E do que nós temos hoje para a indústria e para serviços nesse país. Então, vejam bem, aí eu ressuscito, crio fantasmas, crio subterfúgios, doutor Francis e doutor Elias e Arthur. Ontem, né, acho que o doutor Francis também viu esse debate muito interessante, que não são nem regimentais, o tal do GT. Não é. Ele não é regimental, não existe essa figura. Ele é negocial. Exato, entendeu? E conveniente, né? De novo, para esse tipo de situação que o doutor Francis elencava aqui. Né? Então, assim, esse a parte que já virou muito longo, só para finalizar, é importante demais a união, e penso eu, de novo, na minha ignorância, não discuti com meus colegas, meus pares, mas eu entendo que é necessário que os servidores já sabem no que vai dar. A questão da unicidade dos regimes é de suma importância, porque é como nós vamos fazer frente, nós que eu digo sociedade e vocês servidores, vão fazer frente a possíveis... eu conversava com alguém do município aqui no estado de Goiás, final de mandato nas prefeituras, as filas nos municípios em frente aos bancos. E a conversa nossa, você não apoiou fulano, beltrano, aqui, estamos todos demitidos. Entendeu? Isso, ao bel prazer do mandatário. Isso lembra o nosso colega, amigo em comum, Guilherme Zagallo, fez um estudo há pouco e detectou que no Brasil nós temos quase 2,3 milhões cargos comissionados no serviço público. É um número absurdo. É um número absurdo. Prepondera justo nos municípios. Exato. Sim. Porque é no município que está... A gente tem essa tendência de se focar na nossa vivência da federal, mas a maior parte do funcionalismo está nos municípios. E a média... E a média salarial muito baixa, com regimes próprios, às vezes, muito precários, regimes de previdência precários e tudo. E um detalhe também muito importante nesse estudo que ele fez, que é necessário desmistificar um pouco esse discurso moderno do Estado grande. Pesado e caro. Ele é grande em relação a quê? Ele é grande porque o povo brasileiro precisa? Não. Em relação às demandas do povo brasileiro, ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele é grande em relação aos gastos, gasta-se muito com o Estado. Não. Vamos comparar com os países com maior qualidade de vida. O que eu quero dizer com um bem-estar social melhor, com uma proteção social maior. Esses países, basicamente, nós estamos falando da Europa, que eu sei que é difícil comparar, mas nenhum país da Europa gasta mais com dívida do que com o pessoal. O Brasil gasta o dobro. Sim. Com dívida. Dívida não, pagamento de juro. Pagamento do sistema financeiro, o dobro do que gasta com o pessoal. O Brasil tem muito serviço público. Não é verdade. Nós estamos muito abaixo da média mundial. Por quê? Porque nós vivemos um país gigantesco, uma demanda social enorme. Então, uma desigualdade abissal, né? De Estado grande, ele mascara uma coisa. Todo mundo quer Estado. Todos queremos, seja direita, centro, esquerda. A questão é o que a gente quer do Estado. E a presença do Estado. A questão é, eu quero me apropriar do Estado para quê? Então, isso que a Josilma coloca dos municípios, que é uma realidade, no final dos mandatos, aquela correria na frente da Caixa Econômica ou do Banco do Estado
e aquela torcida para ser reconduzido ao cargo. Esta reforma que está sendo gestionada, Sugerida. gestada, né? Que mudou a ordem, né? Em geral, é o executivo que propunha uma reforma. Nós estamos num momento curioso. O Congresso pressiona a reforma, não é o executivo. Não? E essa proposta traz um modelo lá de contratação temporária por até 10 anos. Olha onde já se viu. Mas como assim? Contratação precária temporária por até 10 anos? Pois é, que temporário é esse, né? Que temporário é esse? E o que seria o definitivo? Não, e que pega informações privilegiadas, né? Eu fico pensando enquanto vocês estão falando, quando o doutor Francis está falando, Arthur, e que é muito interessante, que nós temos em alguns órgãos já acontecido, não é que é o natural, que é o corriqueiro, não. Mas você, em determinadas categorias em que foram terceirizados e pessoas tiveram acesso às senhas e a informações de Estado, não é de A, B ou C, é de Estado, da máquina pública de Estado. E, por óbvio, estavam ali por algum motivo. E mal utilizaram esse... E é muito simples, eu não tenho estabilidade, eu não vou ter aposentadoria, eu não vou ter nada. Assim, tranquilo eu entrar num acordo com quem quer que seja. Quem quer que seja. Né? Então, assim... De novo, eu volto a esses conceitos e doutor Francis e doutor Elias, não sei se é esse o escopo, me desculpem eu estar falando muito, mas assim, eu acho que exatamente o que o doutor Francis coloca. Esses argumentos, nós temos hoje, mais do que anteriormente, talvez em 98, até porque já se viveu parte do que foi proposto, né? A sociedade já viveu, os servidores públicos e, consequentemente, as suas entidades representativas também já acumularam informações nesse sentido. Existem estudos e mais estudos, e que são idôneos, não é de A, B, C ou D, idôneos, e que podem tranquilamente desconstruir os argumentos e os argumentos que estão motivando supostamente e estão de novo repetindo, doutor Francis, né, a questão do Estado gigantesco, do Estado caro, né, e que já temos exemplos, já temos números, já temos os servidores públicos já estão de posse com as suas assessorias, aí as entidades que assessoram, aí não nós, mas entidades que os sindicatos e associações de servidores públicos podem lançar mão nesses dados e que já muito tranquilamente consegue-se os parlamentares e toda a sociedade, o próprio executivo está desconstituindo, está desconstruindo, melhor dizendo, esses argumentos. Resta saber, de novo, essa construção noticial e quão importante é o Pod ADUFG, entendeu? Para a sociedade. O quão importante é nós conseguirmos furar essa bolha e demonstrar para a sociedade brasileira que não é real, que não é verdade. Inclusive porque vende-se muito a ideia de que o servidor público é aquela história do Marajá, que todo servidor público ou que a maioria dos servidores públicos são aquela casta em cima, que muitas vezes, inclusive, está no judiciário, que existem exemplos disso, né? Mas que pensa que o servidor público é aquilo ali, que todo servidor público é aquilo ali, que por isso aquilo ali tem que ser combatido, porque, olha, o cara está ganhando aqui, o outro está ganhando lá em cima e não pode ser demitido. Esse discurso, ele pega muito forte, né? E isso a gente vê isso como parte do discurso para desconstruir o Estado. Sim. Você começa a desconstruir o servidor. Ataca primeiro, né? Mas assim, é um discurso... Falar até papagaio fala, né? E eu acho que eu vim de uma geração que a gente tinha vergonha de parecer burro. Antigamente, assim, você falava uma bobagem, alguém te olhava e dizia, nossa... Eu sou dessa geração também. Acho que eu fui burro nessa. Me parece que passou por um tempo que agora as pessoas se orgulham de lançar uma informação sem qualquer lastro de dado. Qualquer lastro. Então, se a pessoa... não, eu acho que o servidorismo é caro. Tá bom, baixa RAIS, tabula lá, faz a média que você vai achar. Não, tô com preguiça. www.arepublica.com.br tá lá tabulado. Alguém já fez esse serviço. E você vai ver que média salarial
Baixíssimo. Muito mais baixa que alguns casos de privadas. Quanto a base municipal recebe muito pouco, o Estado melhora um pouco, a federação está no nível que é o praticado de mercado. Só que isso tem duas consequências, né? O primeiro esse discurso ele se pretende apropriar daquilo que o Estado fez, tá bom, para devolver sucateado. E aí não precisa ir longe, qualquer um que vai daqui para Brasília sabe das privatizações das estradas, como é que ficou, teve um momento que não podia nem aumentar, porque já estava tudo bagunçado, e foi um investimento bilionário para construir aquelas pistas e tudo mais. E isso não é só aí, são hospitais, enfim, tem uma série de questões. Mas eu acho que a arte, às vezes, ela traz para nós a explicação, né? Tem um pedaço de uma música que diz muito sobre isso, que ele diz, olha, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. E é o que está acontecendo. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, se fosse em 90 e qualquer coisa ali na época do Fernando Henrique, era praticamente o mesmo debate, só que com uma Constituição bem mais robusta. E provavelmente, daqui 10 ou 15 anos, se vivos estivermos, podemos estar sentando aqui para discutir. Nesse momento ainda não se sabe se esse grupo que foi criado, né, para discutir a reforma, se ele vai encampar na PEC 32 ou na 66, né? A gente não sabe por onde que ele vai, mas independente disso, ele vai criar um outro argumento de modernidade para se fazer o mesmo debate que sempre está colocado na mesa. Mas vamos dizer, o buraco é mais embaixo, né? Ainda tem muito debate. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma outra pergunta também com relação a essa decisão do STF, ver como é que a gente relaciona as duas. Nós temos uma questão no serviço público que é a falta de regulamentação da Organização Internacional do Trabalho, que é aquela... A OIT. Qual que é o ponto? 151, não é? 151. Que fala justamente da negociação coletiva, da liberdade sindical, da data base. Como é que isso... Qual que é o impacto que essa decisão do STF deve ter sobre isso? Né? Porque se você já tem, no regime jurídico único, você não tem regulamentação da data base, da negociação coletiva, como é que isso gera? Qual que é o impacto que isso pode gerar com um monte de outros tipos de contrato de trabalho com relação à negociação coletiva? E como que essa decisão ela se relaciona, por exemplo, com essa proposta da PEC 32 que está agora nesse GT que não é esse GT negocial que tá não é regimental. Esse GT. É bom a gente começar a falar isso. Né? Como é que isso se relaciona? Como é que vão ficar essas relações de trabalho com o Estado? Como é que vocês conseguem ver isso? O famoso GT Jabuticaba até para Jabuticaba da Câmara, que é nossa, né? Assim, estão criando um foro para se debater sem método, sem metodologia, e não se sabe nem o que vai chegar ao final. Não se tem os relatórios até hoje. Mas essa questão que tu colocas das normas internacionais, eu acho que nós olhando para o outro lado do Atlântico, a gente já vai ver que digamos assim, o direito internacional está em crise. Todo ele. Não? Essas guerras, essas manifestações, é um monte de discurso vazio. É um monte de deliberação sem efeito, porque quem manda não obedece. Então nós temos países saindo deliberadamente de organizações internacionais, deliberações das Nações Unidas descumpridas. Né? Então isso chega no direito do trabalho, obviamente. Tá? A OMS, os Estados Unidos retirou todo o financiamento da OMS, tá? Que era a maior parte, tá? Com base num discurso negacionista. Tá? Então, eu acho que a tua pergunta é muito boa, porque ela nos faz refletir sobre qual a função dos organismos internacionais. Né? A função a gente sabe, qual a eficácia. Eu tenho sérias dúvidas. Né? Agora, que haverá um impacto, se já é ruim do jeito que está, Arthur, a gente já tem dificuldade de colocar as convenções da OIT em prática no Brasil. Né? As punições, as deliberações de punições que a OIT dá para os seus países, elas são cumpridas, elas têm efeito prático. Ou fica só no plano do discurso? Ou fica só na simbologia? Né? Se já está ruim assim, imagina depois. Com precarização, com terceirização, com 2 regimes separados,
nós vamos ter empregados públicos, estatutários, seletistas, né, e servidores públicos de natureza estatutária. Aí vai começar uma discussão que afeta o movimento sindical. Quem vai representar quem nessa briga? Nós vamos mudar o modelo da unicidade sindical também, para a gente poder decidir, afinal de contas, quem vai, depois dessa terra arrasada, falar em nome de quem. Então, são questões que estão postas, eu acho que nós temos que refletir, e é um momento, de nós deixarmos as lutas fratricidas de sindicatos de lado e unir em torno de um conceito de Estado, né, no conceito de mundo do trabalho, público e privado, não, que é a bola da vez. Não. Nós já estamos no final. E além dessa repercussão, Arthur, me parece que nós temos uma outra questão que passa um pouco ao largo, mas trata de orçamento, que é a capacidade do regime próprio de previdência, ou seja, quem paga hoje as aposentadorias, como ele vai pagar se nós não teremos mais servidores públicos estatutários depois? Nós só vamos ter aposentado. Quem vai bancar isso? Como vai bancar isso? Não, é simples, sai do Tesouro, mas tem teto. E a hora que faltar dinheiro, quem vai pagar isso? Aí vem as contribuições extraordinárias na reforma previdenciária do Bolsonaro. Então, está permitido aumentar a arrecadação financeira sempre que o equilíbrio atuarial indicar que isso seja necessário. Então, isso vai impor, muito provavelmente, com o fim do RJU, um aumento das contribuições previdenciárias. Isso significa redução de salário, porque o líquido vai diminuir. Então, é outro desafio que a gente tem que também lembrar da sustentação dos aposentados, né? E lembrando que as contribuições previdenciárias é para ativo, aposentado, até para morto, porque pensionista também paga. Também paga. E lembrando que nessa reforma última, né, saímos de 11 para em média 14,25, tomando 30% só agora na base, né? Então, e isso tem, para os ativos, tem um impacto que obviamente é bastante relevante, mas ele tem duas características que são complexas. A dos aposentados, principalmente aquelas pessoas que estão mais vulneráveis do ponto de vista de saúde, porque a redução é uma redução líquida na conta, então ele estava esperando X, ele vai receber X menos tantos por cento, e aí evidentemente vai faltar. E ela também tem um efeito negativo de futuro, porque a pessoa que acaba de se formar ou que se pretende ativar no mercado, quando ele vai analisar as opções, a carreira pública, que era uma carreira que lhe garantiria estabilidade, remuneração. Eu sei que eu não vou ficar milionário, mas eu também sei que não vou passar fome, vou ter uma boa aposentadoria, vou conseguir manter minha família, então a pessoa faz a opção. Se eu desidrato isso, quem vai ter interesse de assumir essas cadeiras? Então, é um tiro no pé fundamental, porque vai chegar naquele ponto que é o apagar das canetas. E em contrapartida, em nível mundial, principalmente para a turma que é mais voltada para a tecnologia, essas grandes empresas bilionárias globais estão contratando a pessoa onde ela quiser. A pessoa quer funcionar lá na cidade menor do Brasil, computador, internet, e ela resolvendo o que ela tem que entregar, ela é contratada em dólar, em euro, em franco, em sabe-se lá o que, em Bitcoin. Então, desidratar essas carreiras é uma receita, evidentemente, para o fracasso, na minha visão. O que não quer dizer que a gente seja contra melhorar o Estado. Sim. Não, muito pelo contrário. Nós não somos aqui 3 dinossauros que acham que o Estado não precisa de ajustes. Né? Não, e nem tampouco de se modernizar no sentido, penso eu, doutor Francis e Arthur e doutor Elias, se modernizar no que tem para atendimento, em especial na ponta, no município. No município. Não há sentido mais para o cidadão abaixo de 30, 40 anos receber protocolos em papel, não há mais sentido. Para mim ainda faz, pode ser que ainda tenha, mas para as pessoas muito jovens, como as que nós temos aqui, inclusive a querida Dilma ali que está nos ajudando,
não faz mais sentido. As pessoas têm toda a vida no mundo virtual, vamos dizer assim, num celular ou num tablet ou onde quer que seja. Não se trata disso. O que eu acho que é muito significante, de novo, e isso que tu trazes da OIT, e que nós vemos pontualmente em algumas questões, como o Dr. Francis colocou, quem que vai representar quem, há um movimento já dentro das próprias entidades, pelo menos o que eu vejo de longe, entidades sindicais e suas instâncias superiores, né, vamos dizer, federações e confederações e até as próprias centrais, de começar a ver como é que nós nos movimentamos no mundo do trabalho, como é que nós nos movimentamos na representação dos trabalhadores e para além, e eu acredito assim, ser muito significativo e necessário nós somos trabalhadores. A identidade de trabalhadores, né? Assim, porque nós que não somos donos de bancos, né? Não somos donos de máquinas, aí máquinas não mais como no capitalismo lá, mas máquinas hoje que produzem, máquinas aqui no estado de Goiás que eu, assim, tem momentos em que eu estou trafegando ali na BR que traz Brasília a Goiânia, que eu venho muito e vou, dá vontade de parar o carro, de tão gigantescas que são as máquinas, né? Não estou defendendo o agro, nem admirando o agro, não é só isso, não. Mas como é que a capacidade do ser humano de produzir tanta tecnologia, que chega a ser belo, assim, para mim chega a ser belo, porque como eu sou, né, assim, não consigo construir, tem problema com construção, vamos dizer assim, e de repente você passa por um caminhão gigantesco com uma máquina maior ainda em cima e fala, meu Deus, o ser humano é capaz disso. Sim, trouxemos um sino de não sei quantas toneladas. Sim, para a Trindade. O maior sino do mundo. Do mundo para a Trindade, entendeu? Então, assim, ainda não tive a oportunidade de ir até lá para vê-lo. Mas de toda a sorte... Mas quando toca lá, nós escutamos. Não, tô brincando. Mas de toda a sorte, assim, o que eu gostaria de dizer é isso. O quão importante é esse sentimento de que nós saibamos que, tendo ou não esses organismos, tendo ou não esses fóruns internacionais, tendo ou não o Dr. Francis colocou muito corretamente, esse momento no setor público em especial, né, porque nós estamos aqui a tratar do setor público e óbvio que no privado também, essa identidade de classe trabalhadora é extremamente, no meu entendimento, e nós tivemos a oportunidade de ouvir uma professora da USP, lá no nosso seminário do Coletivo Nacional de Advogadas e Advogados de Servidores Públicos, é importantíssimo ela dizendo desse resgate, da necessidade desse resgate de nós nos sentirmos trabalhadores, e não precisa ser braçal para ser trabalhador, mas de toda sorte, esse sentimento para que nós consigamos, inclusive, nos unir nas entidades e saber que o enfrentamento é gigantesco sempre. Isso que, assim, então, nessa conversa que nós tivemos aqui, que estamos tendo aqui, já houveram vários desdobramentos, né? Que foi bater lá na previdência do setor público, que vai ter reflexos na previdência do setor público, que irá ter reflexos na remuneração e nos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos, e o quão necessário é nós voltarmos a discutir, nos sentarmos todos e dizer assim, olha, nós estamos todos no mesmo barco. Nós não, 99%. E assim, 99%, e assim, o que nós vamos oferecer enquanto sociedade para nós mesmos, porque os impostos nós pagamos. Sim. Na fonte, né? Os servidores públicos na fonte, nós, por nossa vez também, e como profissionais liberais também. E assim, como é que nós vamos organizar aqui? Como nós nos organizamos e como é que nós traduzimos isso para a sociedade. Eu acho que isso é um momento importante para nós todos. Então, para a gente chegar a gente dar um fechamento nessa conversa, né? Nós temos essa PEC 32,
que está aí, está com o GT, que está sendo discutida. Nós temos, diante do que a gente conversou, nós temos duas visões. Quem defende a PEC diz que é para modernizar o Estado, que é para atender às novas demandas que a sociedade exige, que é para flexibilizar, aumentar a agilidade, né? E as entidades classistas, elas alertam, né, que isso vai não só retirar direitos dos servidores que virão, mas que também vai comprometer esse papel do Estado que a gente está conversando aqui desde o começo. Dá para dizer que com essa reforma administrativa aprovada do jeito que está, ela acaba com o RJU? Como que fica o RJU com essa reforma aprovada? Fica só para as carreiras típicas de Estado? Ou como é que vocês visualizam isso da forma como ela está apresentada no Congresso hoje? Eu acho que o Francis vai falar um pouco mais, mas eu só queria dizer que não existe uma proposta, né? O que nós temos é a coexistência da PEC 32 com a 66, que tinha um grande emaranhado de ideias. Sobre a PEC 32, nós mesmos, acho que em um desses jornais do Professor para trás, a gente fez uma análise dela, mostrou as questões de assédio, os ganchos, tudo que tinha. Só que a gente ainda não sabe o texto que vem. Só que com a base que está lá e a forma como está organizada, o que a gente imagina, né? Eu acho que aí o Francis pode dar um cenário, porque não é simplesmente o fim do RJU, né? Tem muito mais, é muito mais complexo do que simplesmente dizer que vai acabar. Eu volto à minha primeira manifestação, que essa decisão do Supremo e essa que restabeleceu a redação da emenda 19, vou deixar bem claro, ela pode cair por terra se nessa nova reforma administrativa vier um outro modelo, que não aquele pensado por Fernando Henrique Cardoso, que era o fim do U. Quem acabou não foi o RJ, foi o U. Então ele deixa de ser único, mas ele continua existindo. Então fica à mercê da vontade de governo. Se o governo quiser fazer concurso pelo regime estatutário, ele poderá. Se ele não quiser, poderá também. Então fica literalmente a gosto do freguês, não é? E nós voltaremos com isso ao modelo que os americanos chamavam o sistema de espólio, não é? Quem ganha a guerra toma conta e se apropria daquilo. Então, a cada mudança de governo vai ter um espólio de Estado. E esse espólio vai se dar através da forma de contratação, da quantidade de CCs. Né? A criação de CCs não vai mais depender de lei. É como se o chefe do executivo for liberado para criar CCs. Para que fazer concurso? Eu posso chamar os meus. Então eu vou literalmente me apropriar do Estado. Isso eu não estou falando da decisão do Supremo, estou falando do que se espera nesse modelo de reforma administrativa que está sendo gerido. Não é? Então, o cidadão ganha o quê com isso? O cidadão, eu vou ter um serviço público de mais qualidade. Mas quem disse? Vou pegar o exemplo das joias que o Elias falou. Se for um CC ali fazendo a fiscalização, votasse em mim, passa. Não votou em mim, não passa. Basicamente isso. Então, na verdade, a essência é, nós queremos um modelo para todos, de Estado para todos, ou um modelo de Estado para quem votou no presidente, ou no governador, ou no prefeito. Esse é o que está em discussão. Não tem a questão da eficácia, que o setor privado faz mais do que o setor público. Vamos ver como está a energia elétrica em cada estado. Telefonia. Vamos só recordar a telefonia. A telefonia é um pouco mais polêmica, porque faz tanto tempo, né? E o parâmetro, mas a energia elétrica no meu estado é um horror depois da privatização. Então, esse discurso de que a privatização é moderna não combina com o Estado, por um motivo muito simples. Tudo que é privado visa lucro. Então, o custo que nós vamos pagar por um serviço, ele vai além do custo que o prestador vai ter. Eu tenho que pagar o lucro de quem está vendendo o serviço. E é um lucro que não é controlado. E é um lucro que vai ser controlado a partir de uma visão de quem está no governo. Então, é por aí o risco. Não? Josiel. É interessante isso que tu colocas, né? A questão
que as pessoas sentem na pele, né? Os vizinhos, nós, desculpa, Dil, nós, entendeu? Dos reflexos da privatização no nosso cotidiano. E lá na ponta, o contraponto dos servidores com parcos recursos nas unidades de saúde, nas escolas públicas municipais, nas escolas públicas municipais rurais, né? Nas escolas estaduais e nas próprias universidades sucateadas, porque os senhores hão de lembrar que nos últimos 5 anos para trás, as universidades eram inimigos públicos. Até hoje nós não temos orçamento na UFG, nas universidades do Brasil todo, de 2015. Nós não conseguimos atingir o mesmo nível de investimento de investimentos. 2015, é isso, tu vês. De então, 10 anos atrás. Estás entendendo? Então, assim, e o servidor público, no caso aqui especificamente na educação, batendo recordes, assim, sendo ranqueado mundialmente, as universidades sendo ranqueadas mundialmente, reconhecidas. O que quero dizer com essa palavra, inclusive, desnecessária, com ranqueado? Reconhecimento de excelência na prestação dos serviços para a sociedade brasileira, reconhecida internacionalmente. Essa é a universidade brasileira, que só tinha baderna. Né? Então, assim, que supostamente só tinha baderna. Nós temos hoje um nível de cientistas e de pesquisadores nesse país, graças ao setor público, senhores. Mundial, nível mundial. Óbvio que nem todas, né? Tem que se melhorar, há necessidade de melhores laboratórios, de contratação de novos servidores por vagas deixadas por aposentadorias e falecimentos. Então, assim, vejam que, de novo, né, como diz o doutor Francis, o modelo de Estado, o modelo do que nós queremos para a nossa sociedade. Então, assim, eu, quando me vejo no SUS, quando eu me vejo com os meus filhos, netos e não sei quem, na educação, sobrinhos, para onde que vai essa criança? Como vai essa criança? Nós passamos por isso recentemente na minha casa, eu digo, filhos próximos. E a resposta clara, primeira, vai para a escola pública. Vai para a escola pública. Essa criança vai ser alfabetizada. Essas 2 crianças serão alfabetizadas na escola pública de excelência. Porque é uma escola pública de excelência. Então, assim, é tão palpável a necessidade dos serviços públicos e, de novo, o Estado é para dar lucro? Lucro para quem se arrecada imposto? Né? É para devolver em serviços. E isso não é mensurável, isso não é lucro, não é fábrica. Né? Penso eu na minha vã ignorância, de novo. Mas, de toda sorte, é importante que se saiba que o RJU não acabou ainda. Né? E que cabe aos servidores não permitir isso. Segundo, o Serviço Público Federal já viveu essa dicotomia entre estatutários e seletistas com a 1711, em que conviveram até 88, os servidores seletistas e os antigos estatutários, né? Aí depois do advento da Constituição de 88, e os servidores estabilizados pela DCT 19. Né? Então, assim, hoje, o nível de excelência no setor público se dá, eu entendo perfeitamente, por conta do concurso público, do modelo de regime que pode mudar, pode ser melhorado, pode ser aquilatado, nunca suprimido, sempre único, universal, eu digo de unicidade no sentido de ser único no setor público, porque ele permite a estabilidade, ele permite programas de governo e não, vamos dizer, de momento, mas programas que perduram ao longo dos anos nesse país, que se viram nesses últimos anos que passaram
estagnados ou sucateados, haja vista a questão da vacinação nesse país. Então, assim, é importante para nós sabermos e termos claro que esse nível de serviços que nós temos e que pode crescer cada vez mais, caminhando para tentativa de caminhar para um bem-estar social, só se pode ter através do serviço público um serviço público, estável, né? E com concurso público. Eu não vou estar à mercê, como diz o doutor Francis, desses ventos do mandatário do momento. É porque aí o serviço público ele vira, né, a política de serviço público, do servidor público vira uma política de governo, não uma política de Estado. Né? Fica exato. Por conta não tem programas. Então, assim, eu não tenho programas que são normalmente os programas para serem atestados e para serem. Eu preciso de continuidade. Eu não sofro solução de continuidade, né? Uma expressão bem antiga. Mas sofrer solução de continuidade quando eu tenho um programa de vacinação em curso, quando eu vejo retornar assim, doenças nas crianças que nós já não tínhamos mais nesse país. Olha que loucura. Eu queria só, assim, para fechar aquilo que eu estava comentando, eu acho que a primeira ideia que me parece razoável é que ninguém é contra uma reforma administrativa, né? Desde que ela seja feita dentro de um padrão constitucional, que cumpra a base constitucional que foi feita, e se não tiverem de acordo com isso, e aí é o caso de pensar uma reforma constitucional, mas aí é outro debate. Normalmente se aceita privatizar o lucro e depois se dividir e socializar o prejuízo, né? O que o Francis traz das companhias aéreas, não que eu estou variando, mas assim, das elétricas, Goiás tinha uma empresa que tinha seus problemas, foi privatizada, que ia melhorar muito, veio uma italiana que não entregou o serviço, que teve que ser substituída pelo governo, e hoje nós temos uma das que figura no pior dos rankings, né, que é a Equatorial. Então, no centro da cidade, em área altamente densificada, que deveria funcionar, do nada não tem energia. Aqui mesmo, conta... Essa semana, segunda-feira, faltou energia na hora que eu estava atendendo. Então, nós temos esse problema, e aí na hora que dá errado, que vai... agora o prejuízo é de quem? Agora o prejuízo é mais ou menos. A gente assume um pedaço, eles assumem outro. E Brumadinho mostrou que quando tem uma grande tragédia, quem chega é o serviço público. Não tem como, não tem empresa que tenha perna para isso. E quando nós falamos dos problemas da ponta, por exemplo, quando eu tive um grande acidente, quem chegou foi uma ambulância do SUS. Eu tenho plano de saúde. E quem lucrou com aquela mensalidade do mês foi o plano de saúde. Então, nós estamos acostumados com isso. Só que aceitar, sem qualquer tipo de debate, é que prejudica ainda mais. Então, se nós deixarmos as carreiras poderem ser contratadas de qualquer forma, e nessa época que a querida Josilma traz, a CLT do Vargas era outra. Não era essa CLT, essa CLT pós-Temer. Era uma CLT que aí vai depender, teve o caso do pessoal das estradas de ferro, que 3 anos tinha estabilidade, mas chegou-se a um consenso uma época de 10. Servidor seletista tinha estabilidade, aí foi usurpado pela lei do FGTS goela abaixo, e assim, muita coisa mudou e vai mudar. Mas se nós não tivermos um padrão razoável de raciocínio, que embase as proposições, o modelo de Estado que nós queremos, vão ser políticas que só servem a governo. E esse é o grande desafio, né? A gente pensar no Estado. É o que a discussão de fundo é a discussão do papel do Estado na sociedade, né? E como que esse Estado se relaciona e como que ele se propõe a resolver os problemas da sociedade. E mais do que isso também, para quem que esse Estado... Quais problemas esse Estado... Sim. De quem esses problemas estão sendo resolvidos, né? Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu vou fazer uma rodada de considerações finais. Dr. Francis, muito obrigado por ter vindo aqui. Dar uma palavrinha para a gente poder fechar esse debate. Muito obrigado. Tocasse um ponto central agora, né? Que Estado é esse e que povo é esse?
em nome de que povo esse discurso está sendo trazido. Tá? Então, essa é uma discussão que parece óbvia. Assim, não, o povo somos todos nós. Não, mais ou menos, porque quando a gente diz que está em nome de política de governo e de quem o apoia, sobretudo. Então, quando chega um determinado governo apoiado por determinado grupo, determinada fatia da sociedade, é aí que a gente tem que estar se referindo. Quem está apoiando aquele governo? O governo não é algo autônomo, descomprometido com nada e faz coisa de sua cabeça. O governo é alguém que foi eleito através de um sistema eleitoral cheio de falhas, mas não estou falando de falhas de urna, falhas na propaganda, na divulgação, na massificação, né? Tudo isso, no dinheiro. Né? Então, não tem nada a ver com voto eletrônico. Então, eu queria só encerrar dizendo que é uma satisfação voltar aqui. Eu acho que esse desafio do RJU e da reforma administrativa, ele impõe para toda a sociedade uma participação. Não é apenas para dirigente sindical. O movimento sindical como um todo no Brasil está sofrendo uma regressão, o número de filiados diminuindo, a nossa capilaridade está cada vez menor. No setor público, a do FIGE certamente é uma exceção à regra, mas a regra geral no setor privado é terrível. E toda e qualquer reforma de Estado e reforma administrativa que se tem vai repercutir na vida de todo mundo. Seja na hora de ter o serviço, seja na hora de pagar a previdência, seja na hora de pagar o tributo. E está tudo ligado. Na reforma tributária, uma tributação justa, junto com uma reforma justa, junto com uma modernização de Estado. Mas, como disse o Elias, Estado para todos, não só para alguns. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, doutor. Também agradecer. Doutora Josima, muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse debate com a gente. Então, eu é que estou honrada aqui, muito obrigada mesmo por estarem nos recebendo aqui, a mim, então, a convite do doutor Elias, a do FIGE, é um prazer enorme. Acho que essas iniciativas, como esse podcast, são totalmente necessárias nesse momento em que nós temos que dialogar e discutir sobre tudo isso que nós estamos vivendo novamente e vamos continuar vivendo porque é tudo dinâmico mesmo, não tem como. Mas é importante que nesse dado momento, isso que o Dr. Francis coloca a respeito do Estado, para quem e como, é de suma importância que nós consigamos dialogar com a nossa sociedade, que nós consigamos discutir e refletir sobre que Estado para quem e como. Né? E acho que espaços como esse podcast são extremamente necessários, extremamente úteis para todos nós, úteis no sentido de que é uma janela, é uma porta aberta para toda a sociedade, não só para a entidade sindical, que é importantíssimo, para os servidores públicos, para que nós possamos criar, junto com os interessados, que é a sociedade e os próprios servidores públicos, um caminho, apontando um caminho que afeta todos nós e que vai repercutir nas vidas de todos nós e, em especial, na vida administrativa do Estado, consequentemente, dos seus servidores. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a atenção de vocês e o convite. Muito obrigada. E eu que agradeço a presença de vocês. Doutor Elias, obrigado. E doutor Elias aqui já é figurinha cativa aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela participação, por participar desse debate com a gente. Eu que agradeço. Não tenho muitas considerações para fazer no final, a não ser aquelas de praxe, né, para ficarmos vigilantes, para que consigamos comunicar bem com as pessoas que estão fora das nossas bolhas, né, para que essas pessoas entendam que, de fato, essa reforma ela ataca toda a ponta, principalmente a entrega dos serviços, e quando nós acharmos que algum serviço está ruim, muito provavelmente ele foi pensado para estar ruim, né? Ele foi sucateado, não tem servidores, e com esse tipo de modelo de contratação, induvidosamente, a qualidade do serviço público ela tende a piorar. Então, é uma reflexão mais no sentido de uma chamada para que possamos, pelo menos, levar um pouco dessa informação para aqueles que estão fora dos locais onde frequentamos, né? Porque dentro de onde transitamos é muito mais simples esse debate. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez a todos vocês, obrigado a quem está assistindo a gente. Semana que vem a gente volta com um novo debate, um novo tema.
Até a próxima e tchau.